eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome, o seu reino para todo sempre. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontais nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Amém, queridos? Graças a Deus. Irmãos, eu queria nesse momento pedir que toda a igreja, nós vamos levantar um clamor agora. Nós vamos orar pela nossa nação, porque não preciso relatar a vocês, que vocês sabem, o que está acontecendo no mundo e também no Brasil. A situação que está caminhando o nosso país, né? Toda a injustiça, toda a corrupção, toda a conspiração política, tudo que tem acontecido realmente é algo que é surreal aí. Se você não quer se aborrecer, melhor você não entrar nas redes sociais, porque quando você entra, você se aborrece, você se irrita, muitas vezes você fica até irado com tantas covardias que existem. Mas nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela tem a obrigação e o dever de usar as armas espirituais que o Senhor nos entregou. Então eu queria nesse momento pedir que todos vocês estendessem a mão, as suas mãos aqui, e você vai fazer a sua oração individual. Vamos fazer um clamor coletivo. Você, da onde você estiver, você vai estender as suas mãos e você vai profetizar, você vai orar pela mudança desse país. Eu queria orar a palavra, porque foi algo que eu aprendi com o apóstolo Paulo, e é uma das armas espirituais que nós temos que usar. Então eu quero ler no livro de 1 Reis, no capítulo 8, no verso 35. Alguns versículos que Salomão, ele profetizou e orou e clamou a Deus para que houvesse arrependimento do povo, para que o povo se voltasse para Deus e reconhecesse os seus erros e as suas aflições. Que diz assim, o verso 35 até o verso 40. E você vai levantar um clamor aí, você vai orar e você vai suplicar a Deus. Você sabe o que o país está precisando nesse momento. Tantas notícias ruins, tantos amigos que eu perdi, amigos de infância, de adolescência, de ministério, amigas que se foram prematuramente. Diz assim, Salomão declara no livro de 1 Reis, capítulo de número 8, verso 35, diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Ele está falando de afligir a alma, de reconhecimento, de entendimento, que você tem que entender, compreender e recuar. Verso 36: ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e de teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. A Torá é o caminho, Yeshua é o caminho, e dá chuva na terra, que deixe ao povo
prosperidade. Então Salomão está falando: Deus, manda chuva, manda prosperidade, manda bênção, Senhor, para o teu povo. E quando houver fome na terra, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão passando necessidade. Quando houver peste, nós estamos com uma praga terrível, que é uma peste. Quando houver queima de searas, ou seja, a ferrugem, a queima, a seara amarelada, gafanhotos, já tivemos gafanhotos, e pulgão, a África está sofrendo com essa praga. Quando o seu inimigo o cercar a terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, está falando de guerra, de injustiça, de doenças. Verso 38, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa. Olha o que está dizendo: reconhecimento, de você reconhecer o seu pecado, a sua chaga, a sua transgressão. Verso 39, ouve tu então os céus, o assento da tua habitação, no teu trono, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. E segundo, vires o teu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que tenham temor ao Senhor todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Fala de herança. Olha o que diz o versículo 41. E também houve o estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. Salomão está falando dos judeus e também dos gentios, dos não judeus, todos juntos, em oração, em unidade, como diz Efésios, uma família, todos em unidade, clamando ao Eterno. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, que todos nós temos que clamar, nós temos que suplicar, nos humilhar na presença do Senhor. Temos que reconhecer os nossos pecados, as nossas iniquidades, nos quebrar diante do Senhor e pedir a Deus misericórdia, para que o Senhor possa mudar o nosso cativeiro. Salomão pede que quando o povo estava sendo punidos pelos seus pecados, pelas suas iniquidades, pelas calamidades que estavam acontecendo na época, então Salomão clama a Deus, suplica a Deus. Então, irmãos, eu percebo e vejo que nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, e o Senhor só vai curar essa nação, só vai mudar o cativeiro dessa nação se houver arrependimento. E ele cita em sua oração as suas chagas individuais. Cada um sabe das suas iniquidades, das suas transgressões, das suas chagas. Então, nesse momento, nós vamos clamar pelo Brasil, nós vamos abençoar essa nação, nós vamos pedir perdão pelos pecados dessa nação, pecados de idolatria, de feitiçaria, tantos pecados que existem nessa nação. Então quero pedir a você, meu irmão, você, minha irmã, que estenda suas mãos para cá. Você vai orar daí,
Essa oração, ela vai ser uma oração coletiva. Você vai clamar, você vai bradar com a sua voz a Ele. Você vai suplicar ao Senhor, você vai rogar ao Senhor e pedir para que Deus mude a nossa situação. No nome de Yeshua, vamos clamar, igreja. Estenda as suas mãos aqui e vamos orar e vamos rogar ao Deus de Israel. Para Jerusalém, ore o plano do Senhor. Clamando o Senhor nessa noite, tocando o seu porque o Senhor é Deus.
De orar, de clamar, de interceder. Todo Shabat nós vamos estar orando, clamando ao Senhor nesse período de intercessão, para que o Senhor mude o cativeiro do nosso país, para que esse país não se torne uma Venezuela, para que não se torne uma Argentina, porque os nossos irmãos estão padecendo naqueles lugares, esses países. Pessoas famintas não têm o que comer. Os empresários não podem trabalhar, não têm como pagar os seus funcionários, porque são proibidos de produzirem. Então nós não podemos aceitar isso. Como igreja nós temos que orar e nós temos que suplicar ao Eterno para que mude a situação desse país. Todo Shabat nós vamos estar aqui orando, intercedendo, pondo em prática as armas que o Senhor nos entregou. Amém? Nesse momento é um momento também onde estaremos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas alçadas para que haja mantimento na casa do nosso Deus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, é o momento de você devolver o que é seu, o que é do Senhor, e entregar a Ele. Entregar a Ele aquilo que Ele te deu. Amém? Seja fiel um pouco para que o Senhor possa te colocar no muito. Senhor, meu Rei, salvação. Eu quero apresentar os teus filhos que estarão semeando na tua casa, que haja a tua abundância, a tua prosperidade sobre eles. Que essa praga não possa atingir os seus lares, Senhor. Eu repreendo o espírito de falência, o espírito de miséria. Eu repreendo, Senhor, os gafanhotos, no nome de Yeshua HaMashiach. Declaro, Senhor, que esses espíritos passarão por cima, porque a marca do teu sangue, Senhor, a marca do teu sangue nos umbrais, nas portas. Nós cremos nisso, tomamos posse, Senhor, da tua promessa, da tua palavra. Os nossos inimigos, Senhor, não prosperarão, Senhor, contra nós, porque o Senhor está na nossa frente, com seus exércitos, tocando, Senhor, este chofarote e liberando a vitória para todos nós. Oh Deus, toma cada um dos meus irmãos nas tuas mãos e abençoe e prospera poderosamente no nome de Yeshua. Nós oramos e abençoamos, Senhor, tua noiva salva.
E é um dia propício ao Eterno liberar juízo aos nossos inimigos e liberar vitória a nós que servimos ao Senhor. Existe um texto na Bíblia em que a igreja estava orando e suplicando ao Senhor, num dia como hoje, no 7º dia de Sefirat HaOmer, onde Pedro estava condenado à prisão, e através da oração da igreja, ele foi retirado do cárcere pelo anjo e foi liberto daquele local, porque a igreja estava orando. Então é um tempo de nós orarmos e clamarmos ao Senhor. Mas como usar as armas espirituais? Eu queria ler com vocês no livro de Salmos, Salmos número 144, o verso 1. É um verso para nós que somos crentes em Yeshua. E eu queria que você guardasse esse versículo aí no seu coração, porque é um versículo poderoso, é um verso poderoso, onde o salmista Davi agradece a Deus, e ele disse: bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para lutar. Eu vou repetir esse versículo. Bendito seja o Senhor, minha força, que ensina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para lutar. Nesse período que você serve a Deus, que você busca a Deus, que você passa pelas experiências, pelos testes, pelas provações do Senhor, Ele está te treinando para a guerra. Ele está te ensinando como você deve guerrear. Então, eu quero ler com vocês no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 11. Diz assim o texto: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Resumindo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo
ele relata aqui 6 itens da armadura de um soldado. O soldado de elite, porque Paulo, ele foi um comandante de um exército de elite em Roma. Então ele cita os itens de uma armadura de um soldado de elite. E é por isso que ele externa nesse capítulo acerca desses itens. Primeiro item que ele disse foi: coloque a armadura. O crente, ele deve permanecer com essa armadura e com todos esses itens 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades e hostes espirituais. É por isso que passamos tantas lutas, tantas adversidades, porque Deus, ele te preparou, como o salmista Davi agradece a Deus. Ele bendiz o nome do Senhor, que preparou as mãos dele e os dedos dele para a guerra. Ele está falando de uma vida preparada para a batalha. E você se prepara através da sua caminhada. Quando você aceita o Senhor e passa pelos processos de conversão, andando com Deus, de libertação, tendo a sua vida transformada pelo poder do Espírito de Deus, automaticamente você tem que se revestir dessa armadura espiritual. Por quê? Para você poder combater as forças malignas. A nossa luta não é contra a carne, não é com o seu punho, não é com as suas mãos, não. A nossa luta é no âmbito espiritual, contra as forças malignas. Sabe por quê? Porque Deus te separou, porque Deus te escolheu para você fazer o quê? Para você trabalhar em seu reino e salvar aqueles que estão a caminho do matadouro. O Senhor chama você para isso, para despovoar, para não permitir que pessoas caiam no engano e vão para o abismo. Um crente que serve o Senhor, ele tem a obrigação de anunciar e de falar acerca das boas obras do Senhor. Porque quando nós temos encontro com Deus, somos transformados pelo Espírito de Deus, o nosso fruto passa a produzir obras. Quando ele diz que fé sem obras é morta, por quê? Porque você que serve ao Senhor, você que tem uma vida verdadeiramente transformada pelo Espírito de Deus, você tem a obrigação de produzir obras. Não adianta você ter fé, não adianta você buscar, não adianta você estar na casa do Senhor, mas não ter frutos, não produzir essas obras. É por isso que ele disse: fé sem obras é morta. E eu tenho percebido que nesses dias nós precisamos e temos a obrigação de frutificar mais, de fazer mais para o reino, de anunciar, de falar das boas novas do Senhor àqueles que estão perecendo e sofrendo. Efésios capítulo 6, verso 14, 18, vai falar o seguinte: estais, pois, firmes, tendo cingido
os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, cingido com um cinto, que ele está falando é um cinto de couro puro, com 3 abas. Ele tinha um ferrolho, um trinco que prendia aqueles três pontas dos cintos, que esses cintos protegiam os seus lombos, segurava e protegia a espada. Era uma parte de proteção, aonde a espada era protegida. A verdade que ele está dizendo aqui é que na boca de um crente tem que haver a verdade. Quando o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, através da verdade. Então Paulo descreve aqui acerca de uma vestimenta, de uma armadura, de utensílios de um soldado de elite romano, e ele nos ensina, nos explica acerca de cada item, de cada utensílio, que todo crente deve ser um soldado de Cristo, um soldado preparado, revestido, pronto, apto para a grande batalha e para a grande guerra. E o objetivo também desses cintos eram proteger literalmente toda a parte do quadril, proteger dos golpes baixos. E é por isso que ele disse que nós temos que nos revestir da palavra da verdade, porque o Senhor é a verdade. Quem serve ao Senhor tem que haver nos seus lábios a verdade. O inimigo, ele é o acusador, ele é mentiroso, e ele usa os seus golpes baixos para tentar derrubar, para tentar ferir um soldado de Cristo. Então é por isso que servia esse cinto de apoio, de proteção, que protegia a espada que representa a palavra do Senhor. O cinto da verdade garantia a defesa do quadril e protegia de todos esses golpes baixos do inimigo, que é a mentira. A verdade e a mentira são opostas, porque Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. O significado da palavra cingir é cobrir-se. No entanto, existe um significado muito mais profundo, que inclui o nosso interior, que significa cobrir, significa imbuir. Ou seja, nós que servimos ao Senhor temos que viver imbuídos, cingidos, cobertos, protegidos pela verdade que nos liberta e que nos transforma. O cingir aqui significa muito mais do que cobrir, significa internalizar, significa viver a verdade, andar na verdade, porque essa é uma arma muito forte contra o adversário, quando você anda na verdade e quando você vive na verdade. Foi por isso que Paulo, ele cita esse primeiro item, Deuteronômio capítulo 30, verso 14, vai falar a palavra como um cinto, que tem que ser bem preso ao corpo do soldado, e representa que devemos ter um relacionamento íntimo com as Escrituras, com a palavra. Deuteronômio diz: vocês precisam estar imbuídos, vocês
precisam ter uma intimidade, um relacionamento mais profundo com a palavra do Senhor. No versículo 14, a parte B nos diz, segundo item, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça era um peitoral de aço ou de bronze que protegia toda a parte do tórax, pulmão, todos os órgãos vitais do soldado deveria ser protegido, guardado por essa couraça da justiça. Irmãos, o inimigo ele é terrível e temos que ter o nosso coração protegido com essa ferramenta. Então Paulo escreve isso e diz: olha, vocês precisam andar e viver com essa couraça para proteger o teu coração. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: o amor a Deus está presente quando cremos, quando somos batizados e quando vivemos a vida com Ele. Ter o seu coração protegido, porque nós devemos amar a Deus, nós devemos produzir obras de amor. Então Paulo está dizendo: vocês precisam guardar o coração de vocês, porque o coração de vocês é que traz sobrevivência ao seu corpo. Vocês precisam amar a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus tem que estar presente nas nossas vidas, tem que andar conosco em todo o tempo. Irmão, meu irmão, minha irmã, um soldado com o coração ferido, ele não subsiste, ele não consegue mais lutar, ele perde as forças. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração. Essas são estratégias do inimigo para tentar derrubar um soldado. Primeiro, ele vem com golpes baixos, com uma mentira, com uma calúnia. Depois ele tenta atacar os seus órgãos vitais, o teu coração, te atingir, trazendo amargura, dúvidas, que muitas vezes vêm em sua mente. Mas Senhor, por que essa situação? Por que aconteceu isso? Senhor, o que está acontecendo? Eu estou orando e não ouço a sua voz. O que está acontecendo? Eu estou fazendo, eu estou, Senhor, andando e eu não vejo os frutos, não vejo as coisas fluírem. Guarde o teu coração, esteja protegido com esse item que guarda o teu coração. Couraça da justiça. Ele está falando: sejam tzadik, sejam justos, justo consigo mesmo, ande na justiça, corra atrás da justiça, viva a justiça, para você poder combater o teu adversário com os dardos inflamados que tentam atingir o seu coração. O inimigo, ele insiste, o inimigo nunca desiste, ele só desiste quando você resiste, porque a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas enquanto você não resistir, ele lança os seus dardos, ele faz você ficar angustiado, ele faz você viver entristecido, com o seu coração machucado e ferido. Então Paulo está dizendo: guarda o teu coração, guarda os teus órgãos vitais, para que você possa estar erguido e continuar combatendo o combate. No versículo 15 de Efésios, ele vai falar acerca
dos calçados. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Shalom. Os nossos pés são muito importantes para Cristo. O soldado romano, naquela época, eles usavam uma sandália revestida em couro, com várias camadas de couro na sola, presa a pregos. E os pregos protegiam a sandália e não deixava eles na batalha, na guerra, derraparem ou escorregarem. Os pregos serviam